6. O show espiritual. Quando a adoração se torna entretenimento. Vivemos em uma época em que o foco de muitas congregações não é mais a presença de Deus, mas sim a experiência do público. A reverência foi substituída pelo espetáculo, a intimidade com Deus pelas sensações e a glória do Cordeiro pelo carisma do artista. O altar foi transformado em palco e a adoração em entretenimento. Esta é uma das formas mais sutis e perigosas de apostasia, o show espiritual. Luzes, fumaça, telas de LED, produções cada vez mais elaboradas, músicas cuidadosamente selecionadas para gerar uma atmosfera emocional, pulos, gritos, lágrimas e ainda assim muitas vezes sem a presença de Deus. Porque Deus não habita na manipulação emocional. Ele habita onde há um espírito quebrantado e um coração contrito. E isso, infelizmente, tornou-se escasso em muitos dos chamados momentos de culto. O mais sério não é a tecnologia em si. Deus não é contra a mídia, mas o coração por trás de tudo. Porque quando o visual, o emocional e o espetacular substituem o espiritual, perdemos o nosso caminho. As pessoas não adoram mais a Deus pelo que Ele é, mas pelo que sentem. As pessoas não cantam mais por convicção, mas pela atmosfera. E assim, o que deveria ser um momento sagrado se torna um ato artístico cuidadosamente produzido para comover, mas não para transformar. O próprio Jesus falou dessa distorção. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8, ele disse: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." O problema não é a música, mas o coração. É possível levantar as mãos, cantar a plenos pulmões até chorar, e ainda assim estar longe de Deus. Porque a verdadeira adoração não é uma questão de luzes, mas de luz interior. Não é uma questão de volume, mas de humildade. Não é uma questão de estilo, mas de espírito e verdade. Jesus deixou isso claro quando falou com a mulher samaritana. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, ele declarou: "Está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai também procura tais que assim o adorem." O Pai não busca artistas cristãos, nem produtores de ambientes emocionais. Procure adoradores em espírito e em verdade, e que a adoração, embora possa ser acompanhada por instrumentos, telas ou luzes, nunca pode depender deles. Porque quando a adoração precisa de efeitos especiais para causar impacto, não estamos mais adorando o Deus vivo, estamos entretendo o público. O Antigo Testamento nos dá um exemplo claro. No segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 14, é relatado que quando o templo foi inaugurado e os levitas cantaram e tocaram com um só coração, a glória do Senhor encheu a casa de modo que os sacerdotes não puderam ministrar por causa da nuvem. Não era talento musical. Não foi a montagem. Foi a santidade, a unidade e o temor a Deus que trouxeram glória. Hoje, a glória foi substituída pela fama. Aquele que canta melhor, aquele que tem mais seguidores, aquele que produz o show mais emocionante é aquele que sobe ao altar. Mas o altar não é um lugar para brilhar, mas para morrer. Morra para o ego, para o orgulho, para o desejo de impressionar, porque ali e somente ali se manifesta a verdadeira presença de Deus. O profeta Isaías teve uma visão chocante. No capítulo 6, versículo 1, ele disse: "No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo." E quando Isaías viu aquela glória, ele não pulou, não gritou, não cantou. Ele caiu prostrado e disse: "Ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos." Esse é o fruto da verdadeira adoração: quebrantamento, santidade, reverência, fogo purificador. Mas o que está acontecendo em muitos cultos de adoração hoje não é tristeza, é euforia. Não é medo de Deus, é desempenho. Não é devoção, é vaidade. E quando o espetáculo substitui o espírito, a igreja se torna um teatro, e o altar, uma plataforma para o ego. O salmista escreveu no Salmo 96, versículo 9: "Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Temam-no todos os habitantes da terra." Esse medo não existe mais. Nós o substituímos por luzes de LED. Nós o silenciamos com música ensurdecedora.
E sem temor a Deus não há glória. É hora de retornar ao cerne da adoração. Para aquele lugar onde não importa se tem banda ou se tem silêncio, se tem efeitos ou se tem só guitarra. O que importa é se há fogo no altar. Fogo que purifica, fogo que queima, fogo que transforma. Porque o que o céu aprova não é o espetáculo, é a obediência. O que move Deus não é uma sala cheia de emoções, mas um coração rendido.